nova série da Netflix chamada Adolescência tem movimentado as redes sociais e muitos pais e mães estão ficando preocupados depois de assistir a série. Meninos e adolescentes estão em crise, perdidos e isolados. Sem modelos positivos de masculinidade, muitos se deixam influenciar por discursos misóginos e violentos na internet. Imaginem uma bola de demolição que se desprende do guindaste, sai rolando e arrasando tudo por onde ela passa. De forma figurativa, é disso que trata a adolescência. Um feito técnico por si só já impressionante, mas que seria muito pouco se não tivesse aliado a um tema muito difícil e muito necessário que essa série traz. Bom, vamos falar de adolescência. Um tema pedidíssimo. Há pedidos, Nossa Senhora. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera, de um quadro que acaba que não é tão recorrente, mas a gente faz volta e meia, que é o Comentando, onde eu e a Ana Luísa, a gente traz filmes e séries aqui pra gente falar sobre algum personagem ou até sobre um contexto ali do filme que a série traz. Esse episódio aqui foi escolhido porque muitos de vocês vieram mandar mensagem por conta da série Adolescência, que tá na Netflix atualmente e tá dando o que falar em muitos locais. Eu já ouvi podcast, li matéria sobre profissionais da saúde, profissionais do meio, também jurídico, falando sobre essa série. Então, chegou o nosso momento de dar as nossas opiniões sinceras aqui. Esse episódio contém spoiler, a gente vai falar sobre detalhes da série, a gente vai falar sobre análises nossas da série. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, vai lá, dá uma pausa aqui nesse episódio, assiste a série e depois você volta. E aí depois você vem aqui comentar se você concordou ou não, quais foram suas impressões. Mas, infelizmente, esse episódio aqui não é livre de spoiler. E antes da gente entrar nas nossas análises psicológicas em si, a gente tem 2 convites pra fazer. Na verdade, 3 convites pra fazer pra vocês. O primeiro é para serem nossos apoiadores, para participar da nossa área de apoio. Quem apoia a gente ganha um episódio extra por mês do Psicologia Sincera lá no Orelo. É outra plataforma, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Inclusive, a gente até já combinou aqui antes de começar a gravar que se a gente não conseguir falar tudo que a gente tem para falar aqui sobre a série Adolescência, a gente provavelmente vai fazer um episódio extra lá pros nossos apoiadores, com tudo que ficou faltando. Então corre pra apoiar já, que vocês vão ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdo. Tudo que já foi gravado, tudo que já foi postado, que é exclusivo, vocês vão ter acesso apoiando hoje. Segundo convite é pra nossa comunidade. A gente agora tem uma comunidade no WhatsApp, um grupo pra gente poder discutir. Inclusive, a gente já falou sobre a série Adolescência lá na comunidade. Até, assim, algumas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente até pegou de inspiração do que nossos ouvintes falaram lá na comunidade. É livre, é gratuito, o link vai estar aqui embaixo também na descrição do episódio para vocês entrarem. E o terceiro convite e último, antes da gente ir pro conteúdo, é pro nosso grupo oficial de trocas do Psicologia Sincera. A gente finalmente lançou esse projeto, colocou no mundo um espaço online pra gente poder conversar juntos sobre os temas dos episódios, pra gente poder inclusive ler um livro sobre um dos temas que a gente sempre fala aqui, que a leitura vai ser sobre família, sobre pais, como que a parentalidade dos nossos pais nos afeta. Enfim, a gente vai ter esse grupo, a gente vai se encontrar 2 vezes por mês, começando agora nesse mês de abril. As datas já estão marcadas, as vagas estão quase fechadas, a ideia é que seja um grupo pequeno, justamente pra gente ter esse espaço seguro mesmo, entre ouvintes, entre outros sinceros, e comigo, Ana Luísa, que eu vou estar mediando esse grupo, pra gente poder trocar juntos sobre esses temas do podcast. Então, se você já terminou um episódio do podcast com vontade de continuar essa conversa, de ouvir de outras pessoas, de você poder compartilhar suas experiências, suas percepções sobre aquele tema, não deixe de se inscrever, o link também vai estar aqui embaixo pra participar desse grupo com a gente. Agora sim, então, vamos falar sobre adolescência. E antes da gente entrar então nas nossas análises, gente, vamos só trazer um panorama aqui, pra quem inclusive não se importa com spoiler e não viu a série, saber sobre o que é essa série, né? Resumindo, gente, é muita coisa, mas Adolescência conta a história do Jamie, que é um adolescente de 13 anos, e que ele é acusado de assassinar uma adolescente da escola dele. É uma minissérie só de 4 episódios. E aí, esses 4 episódios da minissérie vão acompanhar essa investigação desse crime, né?
se aconteceu ou não, se foi o Jamie ou não. E aí o primeiro episódio foca na prisão do Jamie em si, do momento, né, que ele é preso. O segundo episódio foca no contexto escolar desse adolescente, desses outros adolescentes. A gente vai entendendo um pouquinho mais do contexto, inclusive tirando um pouco o foco do próprio Jamie. O terceiro episódio, nosso queridinho, que vocês pediram muito pra gente comentar, que é um episódio que mostra, no episódio inteiro, somente uma sessão de terapia do Jamie. E o quarto episódio foca no impacto que essa situação toda desse assassinato, enfim, desse adolescente, né, tem na família. A gente conhece um pouquinho mais sobre essa estrutura familiar. E o que eu achei muito interessante é porque rapidamente a série não se torna mais sobre o Jamie em si, né, ele ser ou não o assassino, né, desse crime, e sim sobre os fatores sociais, os fatores culturais, familiares, virtuais, que levaram de alguma forma esse adolescente a cometer esse crime, né, o porquê, digamos assim. A gente aqui já vai entendendo um pouquinho do que a gente vai trazer de conteúdo ao longo do episódio. Mas é isso, assim, pra quem não assistiu, nunca ouviu falar, essa é a série, a gente recomenda muito, eu gostei muito da minissérie. E bom, agora vamos entrar nos nossos comentários, nas nossas análises, que tem muita coisa, né, Ana Teresa? Atenção passageiros do voo Psicologia Sincera, por favor, apertem os seus cintos. Eu gostei da forma como você dividiu os episódios, que eu acho que bate muito com a minha análise, né? Antes da gente entrar aqui pra gravar, a gente já tava conversando um pouco como a série tocou pra cada uma e o que a gente acabou dando enfoque, né? Que eu acho que isso também tem a ver um pouco com as nossas abordagens, com os nossos processos como psicólogas também. E os 3 pontos que eu queria trazer também, que eu atualmente estou estudando muito construção de personalidade pela terapia do esquema, é que eu queria falar sobre o contexto da escola, que a gente vai falar sobre bullying. Eu queria falar sobre o Jamie em si, porque eu acho que como a gente lida, né, com as nossas emoções e tudo mais também diz muita coisa, que é o episódio da psicóloga, que eu acho que é um pouco mais focado nele, e também sobre a estrutura familiar, que tudo isso vai impactar. Muita gente tá falando sobre o diagnóstico, qual é o diagnóstico, o que ele tem e tudo mais, e gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é, eu não tô aqui pra dar diagnóstico, eu já vou decepcionar vocês agora. Hoje não! Hoje não! Tenho minhas opiniões, eu tenho minhas análises, só que eu acho muito pobre a gente só falar que ele fez aquilo porque ele tem transtorno tal. Eu acho que a série traz essa complexidade de muitos fatores influenciaram pra aquilo ali acontecer. Quem decidiu fazer no final do dia foi ele. Ele é responsável pelas ações dele, mas que ele é vítima de uma sociedade, ele é vítima de uma família, ele é vítima de uma escola. Então, eu acho que eu tô muito mais interessada aqui em analisar a construção de pessoa do Jamie, que pode resultar num transtorno ou não, né? Porque o Jamie é resultado do que a vida fez com ele também. E eu acho muito importante isso que você falou, Ana Teresa, porque até tô me perguntando aqui se alguns ouvintes, ao ouvirem o que você tá falando, que ele é vítima de uma sociedade, podem acabar estranhando essa palavra, né? Mas vocês vão entender, gente, eu acho que ao longo do episódio a gente vai trazer as nossas percepções de por que a gente estaria usando essa palavra de vítima, né? É muito complexo, claro, usar essa palavra para falar de um assassino, ou de um abusador, ou algo do tipo. Mas é isso, a gente tem as nossas percepções, a gente vai trazer aqui o que nos faz achar isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você falou, Ana Teresa, que é uma pergunta que muita gente falou, né, assim, muitas pessoas tiveram. Afinal, o Jamie é ou não é psicopata, entre aspas? E, mais uma vez, gente, o nosso foco não vai ser sobre diagnóstico, não vai ser de dar diagnóstico, mas como isso é algo que está sendo levantado muito, e o nosso objetivo aqui no podcast é a gente poder ajudar vocês a trazer essa compreensão, essa psicoeducação até, em relação a alguns termos, alguns diagnósticos que às vezes são mal usados. Então, antes da gente entrar no foco do episódio, até dessa análise mais cultural, social, familiar, escolar, enfim, a gente achou que seria importante só pincelar sobre esse termo, né? E essa pergunta, se ele é ou não psicopata, assim. Eu acho que primeiro é importante a gente explicar que esse termo de psicopata, ele entrou em desuso há muito tempo na psiquiatria e na psicologia, assim. Por ser um termo que é difundido de uma forma muito empobrecida de complexidade e até muito sensacionalista, né? Eu acho que você falou, Ana Teresa, aqui, uma coisa muito do filme, né? Dos filmes e das séries retratando os psicopatas e, enfim, e principalmente é isso, quando a gente para pra ver os filmes, novelas que usam e abusam desse termo pra simplesmente taxar pessoas criminosas que matam. Sendo que é isso, né? Fica empobrecido, é muito mais complexo do que isso. Então, a nossa sociedade, assim, isso é uma percepção minha, tá? Da Ana Luísa enquanto pessoa e psicóloga. Acho que a nossa sociedade tem uma tendência a patologizar comportamentos, que basicamente significa que a gente busca justificativas em transtornos mentais de comportamentos que a gente julga como esquisitos, imorais, anormais. E por que eu tô falando isso? Assim, não quer dizer que não existem diagnósticos, não quer dizer que não existem transtornos. Sim, existem. É muito importante a gente poder fazer uma compreensão diagnóstica completa, né? Mas essa percepção que eu tô trazendo é bem dentro do que a Ana Teresa falou, de que às vezes quando a gente pega
pega, por exemplo, um personagem de uma série, um adolescente de 13 anos que cometeu um crime, acho que esse movimento de tentar simplesmente, sem olhar os outros fatores, como eu falei, culturais, sociais, familiares, escolares, virtuais, enfim. Se a gente só pegar e colocar um diagnóstico nesse menino sem levar em consideração outros fatores, na minha percepção é assim, uma forma de individualizar um comportamento que, na verdade, fala muito mais do que só o Jamie, fala sobre muito mais do que ele e um diagnóstico e algo, entre aspas, biológico ali que é só dele, né? E aí, enfim, falando dessa questão do diagnóstico, acho que é isso que é importante a gente trazer. Inclusive, esse termo da psicopatia hoje em dia mudou para outro transtorno de personalidade. É muito mais complexo do que um simples diagnóstico, entre aspas, de psicopatia. Eu acho que uma coisa que vocês devem estar esperando da gente, então eu vou dar talvez um enfoque também nisso, é um pouco a análise do Jamie mesmo, né? Que a gente vai acabar falando sobre as outras pessoas na vida dele, mas o Jamie, ele tem um perfil de abusador. Isso pra mim fica muito claro ali naquela interação com a psicóloga. Eu acho que a gente vai também entrar dentro do machismo ali, que ele tá o tempo inteiro tentando testar poder em cima dela, demonstrando força, tá o tempo inteiro intimidando ela ou menosprezando ela. Isso também tem um comportamento aí adoecido, patológico, que pode ser também explicado por um transtorno, mas eu acho que muitos desses comportamentos também podem ser explicados por algumas construções que ele teve que também até remetem à família, tá? Porque quando a gente pega o episódio da família, a mãe não é ouvida. Não sei se vocês percebem isso. A mãe tá o tempo inteiro falando, gostaria daquilo, gostaria daquilo. O pai tá sempre falando, não, a gente vai fazer dessa forma. Tipo assim, desculpa falar, mas assim, opa! Que a mãe quer. Literalmente, aquele episódio fala isso entre muitas linhas sutis, que é um pouco o comportamento que a gente vê ali com o Jamie. O Jamie não tá preocupado muito em como a psicóloga tá sentindo. Na verdade, ele tá, né? Ele quer ter poder diante dela. Mas o Jamie, ele tem um perfil abusador e predatório. E qual é uma coisa que eu notei? Ele sabe ler quando as pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Até porque ele é uma pessoa muito marginalizada. Quando a gente pensa em abusadores, gente, eu penso muito em pessoas que já sofreram muito abuso ao longo da vida, que é uma base excelente, infelizmente, para se criar abusadores. Então, a gente viu que em casa, ele não sofreu abuso direto. Eu acho que isso que os pais ficavam um pouco confusos. Mas eu não fiz nada, sabe? Eu com o pai tô ótimo, tira a culpa de mim. Que a gente também vai logo culpar os pais, né? Só que o pai era agressivo. O pai demonstrava agressividade. O Jamie aprendeu que a agressividade é uma forma de lidar com os problemas. Então, já temos um fator 1 que influencia. Fator 2. O Jamie, sim, sofreu abuso na escola. Gente, todo dia, durante anos, você chega lá, as pessoas baterem em você, as pessoas cuspirem em você, as pessoas ficarem falando mal de você, irem no seu Instagram, fazerem comentários que são ofensivos. Gente, isso é um nível de abuso que você não está seguro na escola, você não está seguro em casa, você não está seguro em nenhum lugar, porque a rede social, ela invade todos os lugares. Então, como é pra vocês sofrerem abuso 24 horas durante anos? Isso cria uma falta de empatia também, porque é meio que tipo, ninguém tá tendo empatia por mim, eu também não vou ter pelos outros. Exato, eu ia só pontuar isso, assim. Dentro do que a gente tá falando, desses contextos, desses muitos contextos que geram, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas geram muitos Jamies, porque isso é importante, assim, da gente trazer, né? A série, ela retrata esse caso, entre aspas, isolado, mas que não é um caso isolado. Inclusive, o criador da série falou sobre isso. A inspiração dele ter criado a série foi justamente de um aumento no Reino Unido, especificamente, né? Aí a gente pode olhar isso em outros países, em outros contextos, mas a série se passa no Reino Unido, e aí o criador da série, ele fez ela inspirado justamente num aumento desses crimes e de crimes de feminicídio, né, que é o que foi, e feito por adolescentes, por homens, ou no caso, garotos, adolescentes. Então é muito importante a gente trazer isso, porque acho que é uma série que choca por muitos motivos, e até por isso, né, assim, como que um adolescente, entre aspas, vulnerável, inocente, branco, com acesso à educação, com pais presentes, como uma pessoa dessa poderia cometer um crime desse? Exato, e eu acho que é aí que mostra essa complexidade que a gente tá falando, assim, né? Eu acho que é por isso que choca, inclusive. Eu vi uma live... Inclusive, pensei da gente deixar aqui embaixo na descrição do episódio outras referências de conteúdos, ou a gente também, na verdade, vai mandar lá na nossa comunidade outras referências de conteúdo que falam coisas que a gente gostou muito. E eu vi uma psicóloga que eu gostei muito falando sobre isso, assim, que um dos motivos que chocam é justamente a gente se dar conta do quão complexo que é, né? Assim, não é uma questão individual, é uma questão social, plural, cultural. Então, todos nós, ela fala isso, precisamos nos perguntar o que nós temos a ver com o Jamie, o que nós temos a ver com esse crime que foi cometido. O que nós, quando eu falo, é como sociedade. Que é isso? Não é um caso isolado. E a partir do momento que não é um caso isolado, na minha percepção, deixa de ser individual. Passa a ser algo, então, social, pra gente entender qual que é esse contexto. Como a gente vai falar o episódio todo. O que tá acontecendo nas famílias? O que tá acontecendo nas escolas? O que tá acontecendo na internet? Que tá gerando um mundo e uma sociedade, uma cultura em que adolescentes estão cada vez mais matando. Isso é importante da gente pontuar aqui.
Nós não temos um Jamie produzido pela sua família. Nós não temos um Jamie produzido pela sua escola. Nós não temos um Jamie produzido pela sua biologia, pela sua genética. Nós não temos um Jamie produzido por uma cultura digital violenta. A gente tem um Jamie onde todos esses fatores se combinam, se articulam, se juntam. Até se a gente for pensar no uso de rede social, né? Porque eu vi isso no podcast que eu vou disponibilizar pra vocês também lá na comunidade, né? Que a gente vai discutir sobre o episódio. Que os pais, eu acho que eles ficam meio perdidos sobre como ajudar os filhos no meio online. E, assim, a gente entende, porque eu cresci, assim, eu fui uma das gerações que cresceu. Obviamente o Jamie é de uma geração abaixo a minha. Mas eu entendo que não existem muito protocolos tão divulgados de como monitorar, como não monitorar. E, infelizmente, gente, esses pais... Eu tenho muita empatia por eles, principalmente naquele episódio da família, assim, porque eu acho que eles estão tão perdidos quanto o Jamie. Exato. Porque eu acho que a série vai dando pinceladas disso, que os dois vieram de lugares abusivos. Os dois vieram de lugares de violência. A mãe cortou relações com a família dela e não fala. Então a gente sabe que alguma coisa grave aconteceu. A série não nomeia o quê. O pai até usa isso pra jogar na cara dela num diálogo ali, que ele não vai morar com a mãe dela porque é muito ruim. E o pai, a gente já tem um pouquinho mais de contexto ali, né? Porque a série também foca em masculinidade. Que o pai dele batia muito nele, o pai dele era ausente. O próprio Jamie fala que o avô dele não era muito presente. E também provavelmente já não foi um pai muito presente. Não era um pai acolhedor, o pai chegou a se machucar, né? E ele não conseguiu falar pro avô, pro pai dele, que ele se machucou. Ele falou que recebeu porrada, porque era muito mais bem visto. Então, ele conseguiu dar uma parentalidade diferente do que ele recebeu. E, gente, isso já é um trabalho enorme, tá? A gente fazer diferente de onde a gente vem. Por isso que eu acho que o pai do Jamie, ele tentou fazer a parte dele. Mas ele vem de um lugar de muita ausência, praticamente zero. Ele recebeu zero. E ele deu mais pro Jamie. Por exemplo, até dele falar, eu não recebia nada de presente de aniversário, porque a minha família não tinha dinheiro. E ele falou que comprou computador pro Jamie, comprou fone pro Jamie, comprou sei lá o que pro Jamie. E depois que o trabalho dele começou a deslanchar, ele teve menos tempo para estar com o Jamie. E eu acho que a série também traz muito disso, que pra mim ficou muito forte, que os adultos, eles estão muito imersos na própria vida deles e no próprio mundo deles. E eles esquecem que a adolescência, como na infância, porque eu acho que a infância é criança pequenininha, ela é vulnerável, você tem que ver que ela precisa de cuidado. Adolescentes e os adolescentes também precisam de cuidado, gente. Então, o pai do Jamie, ele fez melhor. Mas é uma parentalidade falha, como todas as outras. E como ele vem de lugares de abuso, ele tem muita falta. E ele também gerou faltas no Jamie por conta disso. E a mãe também, tá, gente? Eu fiquei pensando assim, dentro do que você estava falando, exatamente isso, né? Eu penso que, de alguma forma, o Jamie, enfim, e outros garotos ou homens, assim, são consequência de uma sociedade, porque aí você tá falando da questão da parentalidade, e é isso, essa parentalidade tá dentro de uma sociedade que não tem escuta. Assim, a gente já falou muito isso aqui no podcast, né, gente? E eu falo muito sobre isso com os meus clientes, quando às vezes trazem, por exemplo, tanto mulheres quanto homens, né? Nossa, não sei, não faço a menor ideia de qual emoção eu tô sentindo, não faço a menor ideia de identificar, não sei nomear. Gente, a nossa sociedade é uma sociedade que não tem espaço pra escuta, para sensibilidade, para vulnerabilidade, para fragilidade, não tem um olhar sensível e genuinamente preocupado com as questões da própria sociedade. Então, assim, tem inúmeras coisas acontecendo com inúmeros adolescentes nessa série e os adultos estão totalmente alienados disso. Eles não sabem manejar. E aí é isso, né? Assim, até trazendo um comentário de uma pessoa da nossa comunidade que falou, me chamou a atenção quando o filho do policial dá um toque pra ele, de como os pais às vezes estão imersos nas coisas de adulto, não fazem ideia do que se passa. Essa interação até para que ele se aproximasse do filho, para mim foi marcante. Acho que muita gente, quando adolescente, queria ser ouvido e percebido pelos pais. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? E mais uma vez, gente, a gente não tá trazendo isso pra culpar esses pais, porque provavelmente esses pais também não tiveram acesso a uma educação, seja fora de casa, na escola, seja dentro de casa, com os próprios pais, que tem espaço pra isso, pra escuta, pra um diálogo sincero do que tá acontecendo, né? E aí, trazendo esse contexto da internet, por que o adolescente fica, assim, acaba virando uma presa fácil pra esses fóruns e essas comunidades que aparecem bastante na série, né? Essas comunidades de, enfim, incel, não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas incel é uma sigla pra celibato involuntário, que fala de homens ou garotos que têm dificuldade na socialização, não têm uma vida sexual ativa e nesses fóruns, eles culpam as mulheres por isso. Esse grupo de incels, eles culpam as mulheres por essa dificuldade na socialização, por não terem uma vida sexual ativa. Eles se veem como uma grande vítima.
E por isso se intitulam dessa forma. E só um parênteses, tá, gente? Na minha percepção, eles são sim uma grande vítima. O quê, querida? Mas não das mulheres. E sim dessa sociedade que a gente tá falando, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais, dessa sociedade patriarcal, de uma masculinidade tóxica. E aí é por isso que eles se intitulam dessa forma, né? Celibatário involuntário. Por culpa das mulheres, eles vivem um celibato que não é voluntário. Isso é, não é escolha deles. Então, os meninos que se sentem incapazes de ter um relacionamento amoroso, mesmo querendo se envolver com alguém. E na mentalidade desses homens, são as mulheres que excluem eles da sociedade. E aí, assim, fazendo esse link, né, desses fóruns, enfim, desses grupos de internet que disseminam essas ideias, por que, na minha percepção, os adolescentes acabam sendo uma presa fácil para esses fóruns? Porque na ausência de espaços de escuta e de pertencimento, como a gente estava falando, né, que é algo muito importante nessa fase da adolescência, eu diria que pertencimento é o tema da adolescência, ou um dos temas, essas comunidades, elas aparecem como esse espaço, como essa solução, né? É o espaço onde esses adolescentes, meninos frustrados, não conseguindo manejar as próprias emoções, não entendendo por que eles não são desejados e com a autoestima baixa, inseguros, enfim, lidando com várias emoções, sem saber como manejar essas emoções, encontram, de alguma forma, um pertencimento e como se fosse uma explicação, né? Uma justificativa. Só que é isso, né? Esses grupos, essas comunidades, elas criam essa ilusão de força para esses homens e de uma identidade, e elas são nada mais, nada menos do que uma máquina de ressentimento e culpabilização das mulheres. E aí, enfim, aí vocês já podem entendendo esse chão e o que isso vai criando, o que isso vai gerando, que, enfim, tem como uma das consequências feminicídio e tudo o que aconteceu na série, né? Com o Jamie e com a Kate. E acaba que esses lugares, eu acho que eles só reforçam mais conceitos machistas que os próprios homens propagam entre eles, que, na verdade, é a raiz do problema. Desde o começo, assim, a Ana Luísa falou de falta de ouvir e tudo mais, num geral, mas eu acho que o recorte masculino é ainda pior. Exato. Então, assim, o pai mesmo fala, eu queria que o Jamie fosse forte, eu queria que ele fosse bruto, eu queria que ele se endurecesse. Eu acho que essa palavra que é usada ali. Uhum. E quando ele se mostrou um menino sensível que gostava de desenhar, ele não foi ouvido, ele não foi acolhido. Eu achei até simbólico que no final da série, depois quando ele tá preso, é que ele começou a praticar o desenho. Mas enquanto ele estava em casa, foi algo que a série mostra que eles conversando ali, os pais, que ele foi parando aos poucos, porque muito provavelmente o pai não elogiava ele, não reforçava ele, mas quando ele tava ali bancando o machão, o pai tava ali super aplaudindo também. Então o Jamie, ele tinha uma necessidade de aprovação bizarra pelo pai, até porque ele fala no episódio da psicóloga que ele sente que o pai tinha vergonha dele. E eu acho até interessante que o Jamie fala pra psicóloga, você não vai me dizer que isso é errado? E sabe qual é a verdade, gente? Infelizmente, é que o pai tinha vergonha, assim, do filho não performar a masculinidade que ele estava impondo no filho. E aí, o filho começa a performar essa agressividade que o pai estava ali reforçando. Esse menino começa a beber de outras fontes de masculinidade extremamente tóxicas na internet para ele poder performar. E aí, ele começa também a beber de fontes não saudáveis, assim, de como se relacionar com os outros. Até porque, por exemplo, parte dessas mulheres, muitas vezes, que estão julgando esses homens e fazendo com que eles se sintam marginalizados, também vem de um machismo delas acharem que eles têm que ser X, que eles têm que ser Y. E aí, esses homens viram e falam, a culpa é de vocês pra vocês acharem que a gente tem que ser assim. Mas eles também querem performar isso. Eu não sei se vocês já consumiram conteúdo do Red Pill. É também muito uma fórmula de que tipo de homem você tem que ser. Tecla sábio do editor. Red Pill. Esse termo é uma referência ao filme Matrix, em que o personagem principal pode escolher entre tomar uma pílula azul que mantém ele num estado de ignorância, entre aspas, acreditando em todas as mentiras propagadas pela sociedade, ou tomar a pílula vermelha, a Red Pill, que faz com que a verdade fosse acessada. Então, resumindo, quem toma Red Pill acorda para o mundo e passa a supostamente enxergar o mundo de forma correta. Bom, de volta ao episódio. Então, assim, a gente, quando começa a entrar nessa conversa, a gente abre muito pouco espaço para pluralidade, que eu acho que é o que as pessoas querem ser autênticas e ser amadas porque elas são. Só que aí, quando você começa a criar um bando de regra, você para de ser você para de se sentir amado, você se ressente porque você tá abrindo mão de quem você é pra ser amado e você não tá sendo. Gente, é uma confusão. Vocês conseguem ver que é muito complexo? Exato, é isso que eu ia trazer. Como que é complexo e como que é um chão, gente, de muita violência. Porque é isso, né? E aí, como você mesma trouxe, a Kate tava fazendo bullying, que é violência. Mas eu achei importante você trazer esse ponto da masculinidade tóxica, né, Theresa, pra gente
poder trazer isso aqui. Não sei se vocês sabem o que a gente tá falando quando a gente fala de masculinidade tóxica. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então, resumindo, gente, esse é um conceito que é das ciências sociais que fala de um conjunto de normas, de regras, né, culturais e comportamentais, então, regras culturais e de comportamento, que são associadas à masculinidade, ao ser homem. E mais do que ser homem, ser um homem másculo, que tem masculinidade. O termo tóxico vem justamente para denunciar que essas regras são tóxicas, tanto para os homens quanto para as mulheres e para a sociedade no geral. Então, algumas das características da masculinidade tóxica são, por exemplo, e vocês vão perceber isso completamente na série, isso aparece muito no Jamie, isso aparece muito no pai do Jamie, isso aparece inclusive de uma forma talvez um pouquinho mais sutil, mas ainda perceptível no policial, quando ele tá trocando ali com a psicóloga, né, enfim, falando coisas da profissão dela pra ela. E aí, algumas das características dessa masculinidade tóxica são supressão emocional. Então, homens, eles são ensinados a não demonstrar sentimentos como tristeza ou vulnerabilidade, porque isso, dentro dessa lógica, dessa masculinidade que é tóxica, é visto como fraqueza. Como se eles fossem fracos. E fraqueza não tem espaço na ideia de masculinidade. Se você é um homem, e você é um homem com a sua masculinidade preservada, você não pode ser fraco, você não pode demonstrar fraqueza, isto é, não pode demonstrar seus sentimentos de tristeza, de medo, sua vulnerabilidade. Outra característica é de agressividade e dominação. Então, essa ideia de que os homens devem ser fisicamente fortes, competitivos, dominadores. Violência, inclusive, é visto como uma coisa de muita força e muito positiva. Agora, eu dei uma viajada, assim, mas como que não aparece essa ideia, esse comportamento de agressividade e dominação nesses meios de futebol, nessas brigas de torcida? E como que eles, assim, os homens se orgulham muito disso. Porque tem que ser agressivo, tem que ser violento. Por que não? Porque eu vou meter ele na porrada. Enfim, inclusive já ouvi homens falando isso. Eu tava me sentindo muito homem quando eu tava fazendo isso. Enfim, respira fundo e vamos pro próximo. Outra característica que aparece muito na série é a desvalorização do feminino. Que, resumindo, é isso, né, gente? Assim, características associadas ao feminino, ao que é feminino, tanto em mulheres, então mulheres com características femininas e homens com características que são associadas a feminino, como, por exemplo, empatia, sensibilidade, vaidade, inclusive, são rejeitadas. São vistas como menos, são vistas, mais uma vez, como fracas, como algo a ser debochado, o que reforça essas desigualdades de gênero. E até tem um lado também de menosprezação do feminino, porque eu acho que uma coisa que mostra na série também é muito objetificação das mulheres, né? As mulheres começam a virar coisas, por isso que é até mais fácil você matar alguém, né? Quando é uma coisa. Eu acho muito interessante quando a psicóloga pergunta se o Jamie tem amigas. Porque uma coisa que eu pontuei, eu tava vendo com meu namorado, eu falei, típico, você se relaciona afetivamente com homens, mas você transa com mulheres. Então, o quanto o Jamie tinha empatia também pelo sexo feminino. Ali, o quanto ele conseguia se colocar no lugar de mulheres. Porque eu não sei se vocês aqui têm amigos plurais ou só tem amigos, sabe, de dentro de uma bolha só, mas quando você começa a se relacionar com pessoas de fora da sua bolha, você começa a ter mais empatia por elas também. Exato. Mas acaba que tem essa menosprezação por mulheres, o Jamie tá o tempo inteiro objetificando mulheres, no sentido de o Instagram dele tem fotos de modelos, só de corpo de modelos, ele também viu foto pelada da Kate e falou que gostou daquilo. Quando a Kate ficou vulnerável, exatamente porque ela também estava sofrendo bullying, o Jamie também quis se aproveitar da situação, mas ele falou que ele era muito melhor, porque ele não estava fazendo bullying, ele estava chamando ela pra sair no intuito também sexual de pegar ela. Exato. Isso é um ponto muito importante que você trouxe dessa troca, né, com a psicóloga, quando ela pergunta. Primeiro, ela pergunta pro Jamie se o pai dele fala com outras mulheres e tem amigas mulheres. E eu não sei se vocês perceberam, gente, mas vocês viram a reação do Jamie quando ela pergunta isso, né? Que é assim, não, ele ama minha mãe. Então, vocês percebem como ele já interpreta que o simples fato do pai falar ou ter amigas mulheres tem alguma coisa sexual, deveria ter alguma coisa sexual envolvida? Isso é uma visão extremamente machista, gente. É isso, né? É muito equivocado, porque, na verdade, quando a gente olha de uma forma mais aprofundada pra essa estrutura machista, a única mulher que um homem tem afeto, entre muitas aspas, porque o que é esse afeto, né? Será que é afeto mesmo? Ou será que é só uma satisfação sexual? E contato, a única mulher que o homem tem afeto e contato se é a esposa, é muito passível de ser problematizado, né? Porque é isso, Jamie fala que gosta de mulheres, mas o que é gostar de mulheres? A série aqui quer questionar exatamente o que é esse gostar. Por trás do homem que gosta, entre aspas, de mulheres, mas não tem relações de afeto com mulheres, sem ser com a mulher que ele transa, né? A mulher que tem uma satisfação sexual. Então,
então, o homem que não tem afeto, não tem amizade, não tem reciprocidade com outras mulheres, gente, na verdade, no fundo, esse homem tem uma visão machista que coloca a mulher num lugar de pura e simplesmente objeto de satisfação sexual, inclusive de cumprimento desse papel dele na sociedade como homem, porque se ele genuinamente gostasse de forma afetuosa de mulheres, ele poderia se relacionar com mulheres de diversas formas, tanto romanticamente, amorosamente, sexualmente, quanto de forma afetuosa, né, nas amizades dele. E outro ponto, falando disso da masculinidade tóxica, né, tem essa pressão para o sucesso material, né? Então, o mais importante que os homens são ensinados é medir o valor deles ou pelo status profissional ou financeiro, ou como a gente já falou inclusive em outros episódios, por quantas mulheres ele já ficou, quantas mulheres ele já transou, que inclusive aparece também, não sei se vocês perceberam, mas no episódio da psicóloga, quando ele começa... Ele chega performando assim, não, porque eu já toquei em peitos de mulheres, eu já peguei sei lá quem, aí depois ele vai se pondo vulnerável e depois fala, não, na verdade eu só vi um nude que foi vazado, que a gente viu que aquilo ali foi uma violência que ele nem problematizou como violência. E eu achei muito interessante porque a psicóloga, pra mim, ela teve uma pegada muito a TCC, porque a TCC, a gente não quer o certo e errado. Eu sei que na série ele até zoa isso dela, mas a gente quer entender como a cabeça do sujeito funciona. Exato. Então, ela pergunta, mas você acha que ele tava errado de divulgar? Ou não? Aí ele falou, mas eu acho que ele não vai receber mais foto. Mas isso não dá informação de julgamento que o Jamie teve, porque o Jamie podia falar, acho que ele tá certo de divulgar mesmo, aquela piranha. Poderia ter falado isso. E era isso que a psicóloga tava entendendo. Quais são os juízos de valor dele. E não tem certo ou errado, assim. Nessa situação em si, tem certo e errado. Mas, por exemplo, tem muitas situações mais complexas da vida, gente, que juízo de valor não tem certo nem errado. Então, eu acho que o Jamie ali, muitas vezes, eu achava muito legal do ator, e muito bem atuado ali, que ele tinha um momento de vulnerabilidade, e quando ele acessava a vulnerabilidade, ele atacava. Ele não conseguia se manter no papel de vulnerabilidade. Exato. Que fala exatamente do que eu ia falar agora, que fala desse ponto da masculinidade, que é, será que esses homens violentos e com necessidade de provar a própria masculinidade são tão fortões, entre muitas aspas, assim como eles acreditam e querem provar? Resposta, não. Pra mim, são as pessoas mais inseguras que eu conheço. Exato. Gente, homens violentos são homens frágeis, mas que é tão difícil para eles assumirem a própria fragilidade e aceitarem a própria fragilidade que eles ficam com o quê? Com raiva, que inclusive é a única emoção que a sociedade permite e reforça que eles sintam. É a única emoção que eles sabem sentir, raiva. E a raiva, inclusive, de quem denuncia essa fragilidade, que em muitos casos são não só as mulheres em si, mas principalmente as mulheres que rejeitam esses homens. Essas mulheres que falam, oi, eu tô vendo você não é tão interessante assim pra mim, você não é tão forte, tão fodão assim pra mim. Gente, isso causa, assim, isso é como se quebrasse essa performance desses homens ou desses garotos, né? Porque a gente percebe que isso acontece com o Jamie na sessão com a psicóloga. E é isso, né? Assim, os homens, eles não aprendem a manejar as emoções. A gente fala muito isso aqui no podcast. Então, quando eles transbordam pela única emoção que é socialmente aceita que eles sintam, que é a raiva. Inclusive, a gente vê, né? Na cena do pai, que foi confrontar lá aquele adolescente que tava zombando ele, ou quando ele tava sendo agressivo com a mãe na cozinha. A emoção que aparece é a raiva. Ele provavelmente estava sentindo muitas coisas naquele momento. Inclusive tristeza, porque uma das coisas que ele fala pra esse adolescente é, você não sabe sobre o que eu tô passando por muita coisa pesada. Que isso é tristeza, gente. Exato. Então, assim, provavelmente aquele pai tava sentindo uma tristeza profunda, uma dor profunda, um medo do que ia acontecer, um medo do que as pessoas estavam achando, mas é isso. São escondidos pela raiva. Então, ele explode com o adolescente que tá zoando ele explode com a mãe na cozinha. É isso, né? As ansiedades masculinas, e agora, galera, não só na série, na sociedade, na vida num geral. As ansiedades masculinas, elas são liberadas frequentemente pela raiva como violência. E aqui é importante a gente reforçar. O problema, a gente ainda vai fazer um episódio só sobre raiva. O problema aqui, gente, não é a raiva como emoção. Não tem problema esses homens sentirem raiva até certo ponto. Mas o problema é que a raiva não é raiva, na verdade. Ela tá como se ela estivesse escondendo outras emoções. E a raiva, sem a devida escuta, acolhimento, espaço para aprender a lidar com ela, que fala de lidar também com as próprias vulnerabilidades, ela pode gerar um comportamento de violência. Uma raiva que não é manejada, que não tem espaço, muitas vezes sai como violência. E é isso, né? Os homens, eles sempre encontram nas mulheres esse alvo principal, porque é onde eles veem a fragilidade, na fantasia deles de poder, né? Eles são os mais fortes, é onde eles têm esse lugar hierárquico socialmente,
sexualmente. Então é pra onde sai a raiva, a frustração deles e essa violência, né? Deixa eu acabar, inclusive, como esses grupos da internet falam, deixa eu acabar com o que tá causando o desconforto. Esse desconforto, esse descompasso social. Vocês estão vendo, não é sobre as mulheres. E é uma atitude pra mim muito infantilizada de você culpar o externo. Porque culpar o externo, gente, é muito mais fácil. Porque você não mexe um fio de cabelo seu para mudar. A sociedade que tem que se adequar a mim, não eu a sociedade. Será que a gente pode chegar no meio termo? Porque a gente tá vendo várias coisas aqui nesse episódio problemáticas em relação à sociedade. Mas é muito importante você olhar pra dentro. Essas pessoas que estão o tempo inteiro sendo misóginas com mulheres, culpando mulheres, não estão olhando pra dentro também. E sinto informar que muitas dessas comunidades, os homens são extremamente machistas com mulheres. Da mesma forma que eles são excluídos, eles também são excludentes com mulheres e outros grupos. Só que eles não olham pro próprio comportamento, eles só olham o quanto eles sofrem com o comportamento que eles mesmos fazem e recebem dos outros. Exato. Fica muito nesse lugar da vítima, que é comum, que é de querer ferir, né? Assim, tem uma frase que eu acho que, não sei se vai soar piegas, mas que é o do Paulo Freire, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então eu fiquei imaginando isso, assim, desses homens. De alguma forma, sim, num lugar de vítima dessa sociedade machista, patriarcal, mas que é isso, né? Ao invés deles perceberem como que eles estão reproduzindo esses comportamentos que essa sociedade, entre muitas aspas, coloca na cabeça deles, eles, nesse lugar de vítima, buscam alguém pra ferir, buscam alguém para eles poderem externalizar isso, né? E o caminho não é esse, porque é isso. Aí é violência que gera mais violência, que gera mais violência, que gera mais violência, que gera mais violência. E uma coisa importante de falar sobre isso que eu fiquei pensando, como que os homens, de alguma forma, ficam como vítimas dessa sociedade também, mas os homens, eles não estão sendo escolhidos, entre aspas, e é aí que eles estão sendo vítimas, ou eles estão inseguros, ou eles estão, enfim. Nós, mulheres, estamos morrendo, assim, como vítimas dessa sociedade. Então, é isso, né? Eles ficam olhando pro próprio umbigo. É importante a gente olhar, assim, pra esse contexto e como que esse contexto, como a gente tá falando no episódio todo, né? Acaba gerando tudo isso, assim, na minha percepção. Aí eu tô falando, Ana Luísa, né? Pra mim, isso tudo fala de uma sociedade adoecida. Eu acho que essas pessoas estão adoecidas como resultado de uma cultura e uma sociedade que tá adoecida. E como eu falei, não tem escuta. Mas é isso, né? Aí dentro dessa sociedade a gente vai olhar individualmente pra como que cada um tá reproduzindo isso. Ao invés de simplesmente culpar o outro, né? Então, a gente ainda tem muita anotação, que eu acho que a gente vai ter que encerrar o episódio pra ele não ficar muito longo comparado com os nossos outros episódios. Se vocês quiserem continuar ouvindo o que a gente vai falar sobre, a gente pode fazer um episódio extra lá pra nossa área de apoio, que é pelo Orelo, que vocês também podem se inscrever e ajudar a gente, né, dando um apoio mensal aqui no link da descrição do episódio. E se vocês comentarem aqui o que vocês quiserem, se a gente já tiver um comentário, a gente já vai fazer, porque a gente tá gostando muito de falar sobre esse tema. Então, eu acho que eu vou perguntar pra Ana Luísa, eu também vou falar a minha, uma impressão geral que eu fiquei da série. Eu acho que talvez um olhar meu de psicóloga é que eu gostei, que mostrou o contexto de vida de cada pessoa ali que interferiu na criação de personalidade do Jamie e interferiu no que ele fez. E o que ficou muito pra mim foi que tava todo mundo tentando fazer o melhor com as ferramentas que a vida deu. E muitas vezes a vida dá muitas poucas ferramentas pra gente. A minha mensagem final que fala dessa série, eu adorei a série, eu acho que, enfim, todo mundo deveria assistir. Mas a minha mensagem final é essa, assim. Homens que estão ouvindo aqui, vocês estão sofrendo com essa estrutura social patriarcal que a gente tá falando, assim. A gente entende que vocês estão sofrendo. E talvez vocês não percebam isso, porque não são vocês que estão morrendo. Quem tá pagando essa conta de uma sociedade que não incentiva vocês a expressarem sentimentos e a serem sensíveis. Vocês pagam essa conta, mas mulheres estão pagando muito também. Mas sabem que existe esse sofrimento, né? E ele é grande. E eu até fiquei pensando que eu imagino que muitos homens vão sentir raiva de mim ouvindo isso, mas vão sentir raiva justamente porque não conseguem ainda sentir a tristeza profunda que é aceitar o próprio sofrimento que essa sociedade traz. E é isso, gente. Então, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse episódio pra chegar em mais gente. Se vocês acharam que a gente falou coisas relevantes aqui, coisas que precisam ser compartilhadas, pra levantar também mais ainda o debate sobre essa série, que eu acho que essa série tá trazendo muitas coisas importantes pra gente debater. Então, não deixem de compartilhar, deixar 5 estrelinhas, classificar a gente, porque ajuda a divulgar mais esse podcast pra mais pessoas na sua plataforma de áudio. E eu acho que vocês que ouviram até aqui, pra mostrar que vocês estão aqui até o último minuto do podcast, um emoji que a gente quer pedir pra vocês
pra colocar aqui, qual é que a gente coloca? Será que a gente pode colocar a pílula, meio que para a gente começar a problematizar o Red Pill um pouco? Esses movimentos de incel, Red Pill e tudo mais que você terminou, né, falando muito sobre isso, Ana Luísa. Então acho que vocês podem colocar aquela pílula que é tipo metade vermelha, metade amarela, é o comprimidinho, pra colocar que vocês viram até aqui o final, e a gente tá começando a problematizar essa masculinidade tóxica que a série traz aqui em contexto. Então, se vocês também quiserem conversar sobre a série comigo, vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente vai deixar essas informações aqui embaixo, inclusive pra quem tá ouvindo e quer buscar fazer uma psicoterapia com a gente, é só vocês entrarem em contato com a gente pelos nossos Instagrams. A gente também vai deixar aqui embaixo o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho, assim como todos os links pra nossa área de apoio, pra nossa comunidade, pro nosso grupo, pra gente poder, inclusive, possivelmente trocar até ali na nossa chamada sobre a série, sobre o que cada um achou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.